Ver Mais de volta, 1h51, 29 graus neste momento. Nós seguimos nosso papo sobre emprego temporário com a advogada trabalhista Karen Machado. Karen, temos muitas perguntas aqui, algumas até fogem um pouquinho do tema, né? Porque com essas mudanças as pessoas têm realmente muitas dúvidas, né? Eu também ainda não entendi tudo direito, acho que as pessoas no geral não entenderam, né? A gente está falando sobre emprego temporário antes, uma perguntinha sobre isso que eu anotei para te fazer. Em caso de efetivação, como é que funciona? Aqueles 3 meses contam, não contam, ou começa do zero a partir de que acabou o contrato, começa uma nova etapa? Como é que funciona? Boa pergunta. Na verdade, a pessoa ela é contratada a partir do momento que ela começou a trabalhar. Então, vai contar desde o momento inicial ali dos 3 meses, os 90 dias, né? Já está contando para fins de férias, de 13º, de INSS, tudo vai estar contando o tempo. Tem um novo termo agora que se chama trabalho intermitente. O que quer dizer? É bem novo isso, né? Não tinha ainda, não existia, né, esse termo. E como tu falaste antes, são muitas mudanças na reforma, né? Então muitas coisas a gente está vendo ainda como que se comporta a legislação, os tribunais, as decisões dos juízes, né? Os empregadores e empregados. Então é um campo novo ainda para nós. O trabalhador intermitente é uma nova forma que trouxe grandes debates, né? Porque ele funciona da seguinte maneira: a pessoa ela é contratada, anota a carteira, tudo certinho, só que o empregador ele só vai pagar pelos dias efetivamente trabalhados. Então, vamos supor assim, a pessoa trabalhou num mês 10 dias, ela vai receber por aqueles 10 dias. Então, até então, isso não era possível no Brasil. Mas isso está pré-estabelecido? Tá. Tem que estar. Eu venho aqui, eu tenho que trabalhar, vou ser contratada mensal, mas vou trabalhar 10 dias. Isso. Vai ter que estar um contrato escrito, especificando, né, com cláusulas, tudo certinho. Tá. Mas então, assim... Mas no final do ano tem todos os direitos. Tem todos os direitos, só que assim, a gente não pode deixar de falar que vai ser o trabalhador contratado dessa maneira, ele vai ter uma grande defasagem salarial, né, digamos. Né? Para o empregador é bom porque diminui despesas, etc., né, e muitas vezes é interessante para as duas partes, a pessoa quer trabalhar um dia, no outro... Mas, enfim, vamos pensar aí, 13º vai ser tudo proporcional aos dias que ele trabalhou. Então, vai ser bem diferente, né? Inclusive, é uma modalidade que está sendo bastante questionada, né? A sua constitucionalidade. Porque assim, a gente não pode esquecer que o direito do trabalho ele é um direito humano fundamental. Então, muitas vezes as pessoas os direitos humanos e tal, né? Então, é importante dizer aqui que o direito do trabalhador ele é um direito humano também, né? Então, pagar o salário. E assim, fica fácil a gente entender isso quando a gente pensa que o salário ele serve eminentemente para pagar o prato de comida do trabalhador, né? Sim. Então, ele tem a luz, a água, o transporte. Então, todas as necessidades essenciais, básicas, vitais do trabalhador, ele consegue através do salário. Então, por isso que existe uma proteção tão grande. O direito do trabalho está previsto já no artigo 1º da Constituição, né? A valorização do trabalho humano, que é a norma mais importante do país. Então, por aí a gente consegue perceber a grande importância do direito do trabalho. Por isso que é importante a gente falar, conversar. Tem muitas perguntas, vou começar aqui pela ordem. As que chegaram primeiro, eu vou pedir para a Karen me ajudar que a gente consiga fazer mais resumidamente. O Leonardo quer saber se o trabalhador tem ou não direito à folha de pagamento. No caso, a gente está falando do temporário. Existe lei para isso? Ele tem que ter essa folha? Sim, sim. O trabalhador temporário ele é um trabalhador como outro qualquer. Ele tem um contrato diferente, né? Mas ele tem que ter a folha de pagamento, contra-cheque, né, o olerite, especificando ali as verbas. Inclusive, vamos supor que ele esteja submetido a uma atividade insalubre, né, que ele tenha que receber esse adicional. Vai ter que estar especificado ali. Né? Uma das características também que é vedado no Brasil é o salário globalizado, que a gente chama que seria assim, pagar uma parcela única englobando o salário básico, adicional de insalubridade, de periculosidade. Isso não pode. Né? O nosso país ele determina que tem ali no contra-cheque especificado cada verba que a pessoa vai receber. Por isso que é importante ter. Olá, sobre contrato determinado, a pessoa tem direito ao seguro-desemprego? Que é o que a gente está falando do contrato. Olha, na verdade, o que vai acontecer vai depender do tipo ali. Como eu falei, tem algumas perguntas que fica difícil de responder aqui, porque tem muitos tipos de contrato temporário. Então, pode ser terceirizado, pode ser não. Então tem que analisar no caso concreto, isso aí fica complicado de dizer. Outra pessoa perguntando se tem direito à folha de pagamento. Olha que interessante, né? A gente não imagina quantas pessoas perguntam sobre isso, né? Se tem lei, a empresa se nega a dar a folha de pagamento. Bom, se está na lei, então a empresa está cometendo uma irregularidade, né? Qual que é o questionamento? Aquele sobre a folha de pagamento. Não, que a tem empresa que ter se a folha. nega. Isso, é uma irregularidade, se não tiver.
Ah, tá. Aqui a Sandra, que está de aniversário. Sandra Gaboard, de Desbravador. Sandra, obrigada pela participação. Um beijo. Felicidades, bastante saúde para você, viu? Obrigada pela audiência. Olá, gostaria de saber quem tem direito à insalubridade, só quem trabalha em ambientes frios ou trabalhar só com água? Ah, sim. A altura também. Eu não estou entendendo a pergunta, não sei se a Karen está entendendo. Assim, ó, a insalubridade... isso quem vai atestar se o trabalhador tem que receber ou não vai ser um médico ou engenheiro do trabalho, tá? O que regulamenta isso, além da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, também a NR 1516, regulamenta a insalubridade e periculosidade. Aí, para pessoas, insalubridade, agentes químicos, a umidade, que ele se refere, o que mais que ele se refere? Água. A umidade, vamos pensar em qualquer elemento químico, né, que esteja acima dos níveis de tolerância. Aí o médico do trabalho vai lá, vai dizer, ó, tu tem direito a 10, 20 ou 30% sobre o salário mínimo, de acordo com a insalubridade, se ela é mínima, média ou máxima. Sim. Já a altura, o que tem que ter ele tem que ter um treinamento para trabalho em altura se a pessoa trabalha com mais de 2 metros de altura. Lembrando que a empresa tem que fornecer os equipamentos, isso, né? E treinamento. Tem que treinar, tem que explicar direitinho, tem que dar cinto, tem que, né, várias coisas ali para... Tá. Agora, sobre o contrato temporário. Boa tarde, eu sofri um acidente e o meu contrato temporário, meu contrato venceu dia 20 de dezembro agora, que passou. Sim. Mas ainda estou de licença saúde. Como funciona no meu caso? Na verdade, assim, independente de ser um contrato temporário ou por prazo indeterminado, se o empregado sofrer um acidente do trabalho, ele, em tese, né, ele vai ter direito a receber indenização. Tem algumas exceções, mas em regra é isso. Por quê? Geralmente a gente fala, inclusive, né, acidente, né? Na grande parte das vezes, quando acontece um infortúnio, não é um acidente, né? É falta de prevenção. Então, claro que isso vai ter que ser verificado, pode não ser, né? Tem que verificar de quem se há culpa, se não, né? De quem que é essa culpa, se o fato ocorreu independente de culpa. Então, mas assim, a regra para ele saber é a seguinte, independente de ele ser temporário ou não, de ter terminado o contrato dele ou não, se ele sofreu um acidente trabalhando, em regra, ele vai ter direito a receber uma indenização. Tá. Não sei se a gente tem tempo para responder, mas bem rapidinho, porque eu não entendo essa nomenclatura. Mas a Eva falou, queria saber se o MEM, MEM, tem validade, se o sindicato pode estar indo nas obras e multando. Agradeço se puder me responder, é bem importante para mim. E ficou meio... Eu vou pedir para a Karen responder. Ela está falando do... Ela escreveu M-E-M. M-E-M. Talvez tenha digitado errado. Mas vou pedir para depois você falar com ela, que é a Eva. Eva, obrigada pela participação. Já quero aproveitar e agradecer a participação de todo mundo. Tem várias perguntinhas aqui. De repente a gente junta quais são as que estão aparecendo mais. Tem bastante perguntas, gente. Muitas perguntas sobre direitos do trabalhador, já que passando um pouquinho do que a gente estava falando de emprego temporário. Mas eu estava conversando com a Karen aqui, como tem mudança, tem questionamento. Então a gente, de repente, junta e faz outra entrevista com a Karen para falar mais um pouquinho. Te agradeço também por ter vindo. Eu que agradeço o convite, fico feliz das pessoas gostarem do assunto. Estamos aí para compartilhar um pouquinho do que a gente... É importante, como você falou, é fundamental, né? É isso aí. Obrigada, Karen. Gente, agradeço a audiência de todo mundo, agradeço a participação também, né? Como eu falei, a gente tem muitas perguntas, daqui a pouco a gente tenta responder ou faz uma outra entrevista, daí você fica ligado no Ver Mais para saber quando que a gente vai falar novamente sobre esse assunto. Só quero mandar um beijo para os meus alunos. Mandar um beijo para os meus alunos do TMC Júri e da UNO Chapecó. Tá certo. Obrigada, professora. Gente, boa semana para todo mundo. Ver Mais volta amanhã. Tchau, tchau. Beijo.